mantém o CETEC, que é um colégio técnico, e mantém o INTEC. Ou seja, todos esses órgãos ou entidades estão dentro da FEB. E a ideia da associação é criar uma entidade que esteja fora da FEB. Porque se um professor ou um funcionário qualquer prestar serviço através do INTEC, ele estará prestando serviço através da FEB. Então, tanto faz ele ser professor da FEB como ser funcionário do INTEC. Depois, se caso ele quiser ir à Justiça do Trabalho reclamar, fazer uma reclamação trabalhista, tudo que ele recebeu pela FEB, pelo Centro Universitário, pelo CETEC ou pelo INTEC, vai ser acrescido no seu salário. É o chamado salário complessivo, né? E, além de tudo que ele receber também vai ser objeto da incidência das contribuições previdenciárias. A grande ideia dessas fundações é que os funcionários, as pessoas que desempenham funções nessas fundações, não têm vínculo com a instituição. Então, quem trabalha, quem desenvolve um projeto lá para a Fundace, ou para a FIA, FIPECAF, pode ser professor da USP, mas naquela função que estiver exercendo nessa fundação, ele não tem nada a ver com a USP. A USP não é responsável por nada, por nenhum encargo social incidente sobre aquelas atividades. A FEB aqui poderia produzir muita coisa. Nós temos um potencial extraordinário de geração de emprego, geração vamos dizer assim, de recursos. Isso poderia ser feito por nossos professores, mas nós não podemos fazer isso, porque qualquer atividade que ele fizer dentro do contexto da FEB, nós teremos que pagar os encargos sociais. A FEB é a responsabilizada, né? E isso faz com que a FEB não explore essa atividade. Vou dar só um exemplo. O pessoal da engenharia tem me procurado insistentemente, porque várias entidades aí fora, empresas, prefeituras, têm procurado o nosso setor de engenharia, do curso de engenharia, para a realização de trabalhos, de laboratório, etc. Então, eles querem prestar esse serviço, mas só que nós não temos autorizado. Por quê? Porque não tem nada que discipline. E se qualquer trabalho que eles prestarem para fora, poderá ser considerado até desvio de finalidade da FEB. Até desvio de finalidade. E vai ter que incidir todos os encargos sociais que incidiriam numa atividade dentro da FEB. Então, por isso, a FEB fica contida e não presta esse serviço. Tá certo? No caso de a existência de uma associação dessa, a FEB poderia prestar o serviço através da associação. Isso não geraria nenhum encargo social para a FEB e, ao contrário, o resultado dessa atividade geraria, sim, uma transferência de recursos da associação para a FEB. Né? Professor Márcio. Professor, eu queria fazer uma pergunta. Complementando a pergunta que a Fernanda fez, a questão que a Fernanda levantou, que eu participei da comissão, né? São duas perguntas a respeito do INTEC, que aí eu fiquei curioso em dois pontos. Primeiro, o senhor falou que o INTEC ele é ligado à FEB, mas ele não tem um CNPJ separado, isso daí, mesmo ele tendo esse CNPJ, ele ainda é ligado à FEB, dessa maneira como o senhor falou. Isso era uma dúvida que eu tinha quando eu tive contato com o INTEC, li o estatuto do Profeb, eu fiquei com essa dúvida, porque o INTEC ele tem um CNPJ diferente do CNPJ da fundação. Então eu sei que ele goza de um certo nível de autonomia para a prestação desse serviço. Ele não tem tanta ligação assim com a Unifeb, ele não é considerado a mesma coisa, ele é uma instituição separada. Esse era o meu primeiro ponto de dúvida. E o segundo é que se ele tem esse CNPJ separado, eu gostaria de saber o que ele anda desenvolvendo de trabalho, porque eu sei que isso gera uma questão de custo para a instituição. Se aí não seria interessante, se com a criação dessa associação, extinguir o INTEC, que aí seria enxugar um pouco mais a questão do gasto,
que é uma coisa que a administração da FEB como um todo vem buscando aí como solução para os nossos problemas, né? Guilherme, o INTEC surgiu para prestar o serviço que essa associação prestará. Ele surgiu, foi criado para isso, certo? Só que se esqueceram, na época da criação dele, se esqueceram que criando do jeito que foi criado, ele não funcionaria, porque ele pertence à FEB. Se você for verificar dentro do estatuto do INTEC, o regulamento do INTEC, você vai ver que ele foi criado pela própria FEB. De quem que é o INTEC? É da FEB, entendeu? Então, ele, mesmo tendo CNPJ diferente, mas você vai ver que os seus donos, seus proprietários, é a FEB. Então, ele está dentro do contexto da FEB e, vamos dizer assim, não se desvincula. Por isso que ele não funciona. Porque qualquer professor, veja só, professor ou funcionário que for realizar um projeto dentro do INTEC, o que ele ganhar nesse projeto, depois ele poderá argumentar que é salário dele na FEB. Entendeu? E a Justiça do Trabalho garante. Porque ele é mantido pela FEB. Entendeu? E é por isso que ele não funciona, está desativado. Só dá despesa mesmo. Mas ele foi criado para isso. Só que deveria ter sido criado fora da FEB. Como a gente está fazendo agora. Associação fora da FEB, que não tem nada a ver com a FEB, vinculação nenhuma, a não ser esse convênio de cooperação que está sendo proposto. Então não seria interessante, então, extinguir o INTEC? Exatamente. Com a criação da associação, extinguir isso, tanto o Exatamente. CNPJ quanto... Apesar de que a despesa que ele dá é mínima, né? Pequena, mas dá despesa. Só que o assunto é tão polêmico que as pessoas não entenderam isso ainda, que falar em extinguir INTEC é comprar uma briga grande. Mas eu espero que a gente evolua, né? A partir da criação dessa associação, vão perceber que o INTEC não tem razão de ser, e aí a gente extingue. Professor, mas a usina não está ligada ao INTEC? Não, a usina está até arrendada. Alô? 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 Não. Alô? Não mais. Não mais. Não, Fatinha, eu nem sei se ela está funcionando com o CNPJ do INTEC, acho que não, ela foi arrendada. Ela foi arrendada, então, é uma empresa que ganhou a licitação e que explora a usina, né? Não tem nada a ver com o INTEC. Certo? Tá. Na verdade, o INTEC é letra morta, não funciona. Aliás, a estrutura que ele tem lá parece a estrutura do ministério, né? Quem você leu o regimento do INTEC, você vai ver, é uma estrutura de diretorias e diretorias, parece um ministério. Então, não tem razão nenhuma. Professor, só acrescentando, muitas vezes os colegas aqui podem perguntar o que a associação pode fazer. Propriamente dentro da FEB, com alguns trabalhos e serviços aqui. Hoje nós temos aí o centro de estágio, que é o CIEE. O CIEE é uma ONG, né, que presta um serviço de estágio. Nada impede que a associação preste esse serviço de estágio. Hoje, só para ter uma ideia, nós temos 300 alunos estagiários da prefeitura. Tá? E a prefeitura paga R$100 por aluno por mês para o CIEE. Tá? Esse é um outro serviço que a associação poderia estar prestando. A gente conversou lá em muitas reuniões, a farmácia, escola aqui que tem, poderia ter uma outra cara, poderia atender mais a comunidade, atender a FEB também, um outro tipo de administração. O próprio laticínio que a Fatinha falou, né? Tem professores aí de administração, engenharia de alimentos, zootecnia, uma equipe multidisciplinar poderia tocar facilmente esse laticínio. Tá? E com recursos voltados para a associação e para a própria instituição, que além de estágio, desenvolvimento de pesquisa, essa coisa toda do corpo técnico científico que a FEB tem. Até muito mais amplo do que simplesmente uma empresa de fora vir prestar um serviço. Né? Eles não dão assistência para os produtores rurais deles. Né? A qualidade do leite que chega, a gente tem aí, pode ser melhorada com o serviço de técnicos e especialistas das áreas. Né? Isso só alguns exemplos do que essa associação pode fazer, já com algumas iniciativas que existem dentro da nossa instituição. É isso aí. Bem, então, o que eu sugiro é isso, que o plenário
delibere sobre o assunto, né? Se aprova o parecer da comissão especial que foi criada para isso, e em aprovando, aí eu sugiro que a própria comissão que fez o parecer, que analisou, seja também, seja atribuída a ela essa função de organizar essa associação como eles sugeriram. Está clara a sugestão? Então, aqui... Sim, Márcio. Não sei se a comissão aceita, né? Vamos ver. A comissão aceita, mas tem que deixar aberto para mais gente, se quiser fazer sim. parte da comissão. Quem quiser também porque já não é incorporar... só a comissão, né? Já é uma coisa de interesse maior que os colegas venham fazer parte para discutir isso aí também. Aqueles que quiserem se incorporar à comissão para ajudar, conhecer mais, entender melhor o assunto, então ficam todos convidados, né? Lelo. Porque não precisa ser uma fundação, essa que é a questão. A fundação, ela não tem sócios. Alô? A fundação não tem associados. Certo? Ela seria uma estrutura como a da FEB. Você vê que é uma estrutura rígida, é uma estrutura bem mais rígida. Já uma associação, não, ela é gerida pelos associados, eleitos em assembleia e assim por diante, né? Então é uma estrutura mais simples. As outras já existem como fundações porque as universidades são públicas. Se são públicas, então resolveram que seria melhor uma fundação. E existe uma lei federal que trata como fundações, né? Mas no nosso caso não há necessidade. Certo? E outra coisa também, uma fundação sempre precisa de um patrimônio para a sua, né? Um patrimônio que tem que ser doado para a sua criação. E no caso da associação não há essa necessidade também. Então aqueles que são contrários à aprovação do parecer da comissão especial, por favor, se manifestem. Aqueles que se abstêm com relação ao parecer da comissão, se manifestem. Aprovado, então, por unanimidade o parecer, e a comissão, que já tinha sido criada, fica com essa incumbência, então, de organizar esse processo de criação dessa associação. Ok? O próximo ponto da pauta, aliás, eu queria pedir, desde já, a prorrogação dos trabalhos, por mais 1 hora. Aqueles que são contrários à prorrogação, por favor, se manifestem. Professor Douglas. Tá, um minutinho só. Aqueles que se abstêm, por favor, se manifestem. Então, aprovado por maioria. Com a palavra, professor Douglas, para a justificação. Sou contrário à prorrogação, porque nunca começa no horário. Só por isso. Perfeito. Ok. Bom, passemos então para o próximo item da pauta, que é o 3.6, aprovação do local para a construção da sede da FUFEB. Na última reunião, foi colocado esse ponto, mas foi aprovada a celebração do contrato de comodato, né? Mas ficou para ser definida a localização numa reunião posterior. Então agora nós trazemos aí as sugestões que foram apresentadas pela FUFEB, para que o plenário decida, então, qual seria a melhor opção. E eu queria só que o Dixon esclarecesse se a primeira, aquela que foi apresentada na última reunião, está aí contemplada ou não. Bom, professor, aquela que a gente tinha trazido na outra reunião está fora dessas opções. Então,